Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, estamos nesta tarde na Tua presença para a glória do Teu nome, para engrandecermos a Ti, Pai, através da Tua palavra, o Senhor que é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, somos gratos a Ti, Pai, pela palavra que nos foi deixada, por essa rocha de firmamento ao qual nós estamos aqui, para ouvirmos e aprendermos dela. A Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, que penetra a divisão da alma, medula e é apta para discernir pensamentos e sentimentos do coração do homem. Esta palavra, Pai, ao qual o Senhor inspirou a todos os escritores para estarem falando a respeito da glória do Teu reino no Velho Testamento, apontando ao Teu Filho, nos Evangelhos, se revelando o Teu Filho, e no restante do Novo Testamento, mostrando a glória e apresentando a próxima vinda do Teu Filho e a conclusão do Teu reino. Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Que o Teu Espírito Santo venha nos instruir, que Ele venha nos convencer, que Ele venha nos redarguir, que Ele venha dar glória ao Teu nome, como é a função dEle. Porque Ele está aqui para nos convencer da justiça e do juízo, para nos instruir, nos fundamentar, nos consolar, mas principalmente para glorificar a Ti através das Suas obras, porque tudo que o Espírito Santo faz vem de Ti. Nós cremos nisso. E por isso, Pai, que Ele esteja conosco nos instruindo, que Ele esteja conosco nos redarguindo, que Ele esteja conosco nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos consolando, para que nós possamos buscar a Ti todos os dias de maneira verdadeira. É isso que eu Te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos? Pois bem, então vamos iniciar o nosso estudo. Então eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias, no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 10. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana passada. Amém? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 10. E hoje nós vamos ler alguns versículos. Eu não vou ler como na semana passada, li todo o capítulo, pensando que daria tempo ali. Então hoje nós vamos ler compassadamente, vamos ler alguns versículos, falar sobre ele, e se Deus permitir, leremos o final. Então, assim, a princípio, leremos dos versículos 16 ao 22. Amém? Dos versículos 16 ao 22. E se Deus permitir, postergamos aí o estudo com mais versículos. Amém? Semana passada, nós vimos do versículo 1 ao 15. Na verdade, perdão, do versículo 5 ao 15, Nós já tínhamos visto do versículo 1 ao 4. Aí depois nós vimos do versículo 5 ao 15, se assim não me engano. Amém, irmãos? Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 22. A versão que eu estou lendo aqui é a versão King James, irmãos, 1611. Indiferente disso, que eu estou informando para que os irmãos não se percam aí na tradução, mas independente da tradução que vão estiver lendo, o texto vai ser o mesmo, tá? As traduções estão para facilitar a linguagem, para que mais pessoas tenham acessibilidade, visto que o texto original ele é bem formal e muitas pessoas não têm acesso e não têm entendimento dessas palavras. Amém, irmãos? Então vamos começar aí, versículo 16. E na minha tradução vai dizer assim, versículo 16 ao 22 primeiro. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis levados à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim,
como testemunho contra eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que havereis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais, e os colocarão para a morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler de novo esse versículo 22, irmãos? E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, grande palavra essa, né? Irmãos, na semana passada nós vimos a respeito do envio dos apóstolos, né? Nós estudamos no primeiro estudo do capítulo 10, o chamado dos apóstolos, o nome dos apóstolos, falamos um pouco desses apóstolos. E semana passada nós estudamos sobre Cristo os enviando, dando ordem a eles, dizendo de como se portar, mostrando a ele, a princípio, que o ministério seria no país de Israel na época, né? No reino de Israel, naquele momento, né? E nós sabemos o porquê daquilo, nós estudamos semana passada, né? E vimos o que Jesus falou, qual foi a ordem de Cristo, como que eles deveriam se portar, como que eles deveriam falar, o que aconteceria, né? As pessoas que deveriam ouvir, as que não ouviriam, o como eles iam tratar essas pessoas. E a partir desse momento, Cristo vai nos mostrar também advertências a respeito das formas que seríamos recebidos, do campo que trabalharíamos, né? Irmãos, é muito incrível a palavra de Deus e de como Mateus escreve o Evangelho de Jesus conforme a sua escrita, porque Mateus ele sempre detalha, irmãos, passagens e em um mesmo texto ele sempre tenta buscar temas que são, por exemplo, como eu posso dizer, aqui Jesus está falando do tema de enviar os apóstolos, então ele junta os temas de Jesus enviando os apóstolos no contexto de Israel, mas ele também junta o tema de Jesus profetizando de como seria a pregação dos discípulos que viriam posterior. Porque nós vimos que no versículo 5 ao 15, Jesus manda os discípulos na primeira ida às pessoas de Israel e fala, olha, não vá a Samaria e nem aos gentios, mas primeiro busquem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a princípio, Jesus está mandando os discípulos ali. Eles estão tendo o primeiro contato com o Evangelho, eles não têm tanta experiência com o Evangelho. Jesus manda ele ir aos israelitas, as pessoas com quem eles tinham mais intimidade, por eles serem judeus, por eles serem vistos como judeus. Então, aquele ponto foi uma estratégia de Cristo para enviá-los ao povo de Israel. Mas depois Cristo aqui, Mateus já vai nos mostrar Cristo falando de maneira diferente, já dando como uma profecia de como seriam recebidos e como seriam tratados as pessoas que pregariam o nome de Cristo, não somente os discípulos ali, não somente os apóstolos. Então nós temos que entender, irmãos, que dentro desse texto aqui não tem somente o contexto dos discípulos pregando a Israel, mas também tem uma profecia às pessoas que iriam pregar até os confins. Nós vamos ver isso aqui até o final do capítulo. Esta passagem ela dá exemplo de como Mateus reúne em um mesmo lugar diferentes oportunidades, diferentes textos. Aqui nós vemos Jesus ensinando, irmãos, sobre a perseguição. E não somente a perseguição dos discípulos que pregariam ao povo de Israel. Porque nós vimos aqui que Jesus vai falar que eles seriam entregues aos reis, aos concílios, a governadores por testemunhos e aos gentios. Mas nós acabamos de ver anteriormente, no estudo passado, que eles não poderiam pregar para os gentios. Então nós temos certeza aqui de que esse texto não está falando do mesmo contexto. O contexto do versículo 5 até o versículo 15 é apóstolos pregando aos israelitas naquele contexto, naquele momento, para que buscasse as ovelhas perdidas de Israel. A partir do versículo 16, ele vai nos mostrar o campo de pregação, tanto para os discípulos naquele momento, que não é diferente, e também para as pessoas que viriam pregar posteriormente.
Porque fala, olha, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Mas cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas sinagogas. Beleza, aqui, Israel, tranquilo. Mas aí depois ele vai falar, mas quando vos entregares, e sereis levado, versículo 18, à presença dos governadores e dos reis. E a vez de a presença dos governadores e reis por causa de mim, como testemunho contra eles e os gentios. Então, se está falando que vai ser levado às reis e governadores e gentios, então isso só pode dizer que os discípulos aqui não seriam naquele momento, seriam posteriormente, depois que Jesus tivesse ressuscitado. Né? Porque quando Jesus ressuscita, nós vamos ver no capítulo 28 de Mateus, né, que Jesus fala, ide e pregai aos confins da terra. Então, aqui Mateus está reunindo um texto que fala da pregação dos discípulos naquele primeiro contexto, que é aos israelitas, e depois ele pega uma pregação de Jesus a respeito dos discípulos, pregando a todos os confins da terra. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela não é cronológica, né? Ela não tem um sentido de ser cronológico aqui. Os textos eles não têm um sentido de ser cronológico. Aqui é a inspiração do Espírito Santo. Então Mateus ele junta os dois temas. Tanto a pregação e a perseguição dos apóstolos naquele contexto de Israel, quanto a pregação dos discípulos e dos apóstolos posteriormente aos confins da terra. E isso, irmãos, nos mostra que Jesus ele tem várias advertências que são oportunas nesse texto. Abordagens que são solenes, advertências que são oportunas para nós considerarmos. Em primeiro lugar, versículo 16, de que Cristo nos mandaria, e aqui eu falo nos mandaria, porque Ele mandou os apóstolos, mas Ele também manda a nós, a cada um de nós, a um campo perigoso, que é o campo da pregação, que é o campo do mundo, que é aonde Ele nos enviaria, que é para o qual o propósito dos apóstolos, dos discípulos, dos servos de Cristo, dos filhos de Deus, são chamados. E ele vai dizendo na primeira parte, e eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. O mundo, irmão, sempre foi hostil ao Evangelho. Nós temos que entender isso. Cristo está sendo claro aqui. Eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Nós temos que entender, irmãos, que nós, quando levamos a mensagem de Cristo ao mundo, nós não somos enviados para receber aplausos. Pelo contrário, o mundo não vai aplaudir, mas vai nos perseguir. São ovelhas enviadas para o meio de uma alcateia. A alcateia é um conjunto de lobos, né? É uma aglomeração de lobos, é como se fosse uma família de lobos ali. Não é verdade? Nós temos que entender, irmãos, quando Jesus Cristo ele cita isso aqui, ele claramente está sabendo o que está falando, porque os judeus entendiam bem disso. Os judeus, a grande maioria, são pastores de ovelhas naquele contexto da Galileia, um local pobre, onde alguns são comerciantes, outros são pescadores, outros são pastores. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E os lobos, eles são predadores de ovelhas. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Quanto mais fiel for a igreja no mundo, mais o mundo vai perseguir a igreja. Mais uma vez, irmãos. Quanto mais fiel a igreja for no mundo, mais o mundo perseguirá a igreja. Irmãos, existe uma frase bastante conhecida de Charles Haddon Spurgeon, que vai falar assim: se Deus, por algum tempo, retirasse o Espírito Santo do mundo, a maioria das igrejas hoje continuariam como estão e nem perceberiam a diferença. E isso é uma grande verdade, infelizmente, não somente na época de Spurgeon, mas principalmente agora. As pessoas elas têm vivido, as igrejas, as religiões, aqueles que se dizem cristãos têm vivido como se o Espírito Santo nunca houvesse vindo. Cristo nunca tivesse enviado o outro Consolador, aquele que convence da justiça e do juízo,
aquele que nos instrui na palavra. E muitas igrejas elas estão vivendo de acordo com a sua própria ganância, de acordo com com seu próprio ego. Os cultos eles têm sido mais antropocêntricos do que cristocêntricos. O centro tem sido mais as pessoas, o seu próprio ego. As mensagens têm sido para massagear os ouvidos. Como diz Paulo, eles estão juntando mestres para si. Como se estivesse juntando mestres para coçar seus próprios ouvidos. E Cristo está sendo claro: eu vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Então o que significa isso? Quanto mais fiel for a igreja, mais a igreja vai ser perseguida. Mas aqui, irmãos, tem uma diferença muito grande. Porque a perseguição, ela é certa, mas a proteção de Deus é certa também. E o próprio Spurgeon vai dizer a respeito desse texto que nós estamos lendo, que quando Jesus envia as ovelhas, elas podem ir sem medo, ainda que no meio de lobos. Porque Cristo não envia as ovelhas para lutar com os lobos, ou para tirar os lobos de dentro dos seus covis, mas sim para resgatar aquelas ovelhas que estão perdidas no meio dos lobos. E aí Cristo vai nos falar: olha, eu envio vocês como ovelha para o meio dos lobos. Mas existe uma atitude, uma ação necessária de vocês para conviver e para entender esse momento que eu enviar. E aí o versículo 16 vai dizer no finalzinho: sede sensatos como serpentes e inofensivos como pombas. Perceba, o mundo é perigoso. O mundo é repleto de lobo, de alcateias, aonde a igreja é enviada como ovelha para o meio desse lobo. Não para lutar contra os lobos, não para tirá-los do meio dos covis, mas para resgatar as ovelhas que estão avulsas, que estão perdidas, ao qual são ovelhas do rebanho de Cristo, ao qual o Pai já deu de antemão a ele, ao qual jamais ele abandonará. E elas têm que ouvir, porque a fé só vem pelo ouvir. E quando ele nos mandar para esse campo perigoso, nós temos que ter atitudes que são referentes ao povo do reino de Deus, que é o quê? Ele vai dizer aqui no versículo 16, sensatez e paciência, inofensivo. Jesus está orientando aqui, irmãos, para que os discípulos e nós aqui também, nós temos que ter prudência, simplicidade e equilíbrio. Elas têm que estar equilibradas, a prudência e a simplicidade. A prudência e a simplicidade, ela tem que ser igual. Eles devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em algumas traduções está simples. Outras traduções, como a minha, está dizendo, né, inofensivos. Nós temos que ser prudentes e simples, irmãos. Mas aqui não tem nada a ver com o que muitos têm feito hoje em dia. Porque o reino de Deus, a justiça de Deus, ela tem que ser pregada de maneira verdadeira. Então nós, como mensageiros de Cristo, obreiros de Deus, não devemos provocar a oposição, com certeza, gratuita. Como assim, pastor? Não acabou de dizer que nós vamos ser enviados para o meio de lobos. E quanto mais for fiel, mais vamos ser perseguidos? Sim, nós vamos ser perseguidos por ser fiel. E não vamos provocar a perseguição de forma gratuita. Nós não vamos agir de maneira imprudente. Nós não devemos buscar conflitos gratuitamente, porque já seremos confrontados pelo nome de Cristo. Nós temos que ser prudentes e equilibrados. Nós não devemos buscar oposição gratuita, porém, preste atenção, porém, nós também não devemos negociar a verdade para viver em paz. Então tem que ter equilíbrio. Você não deve buscar gratuitamente uma oposição, porém, quando vier a hora de falar, não negocie a verdade para viver em paz com o mundo. Então perceba,
temos que ter equidade aí. Nós temos que ser sensatos, como serpentes, para saber a hora de falar, a hora de agir, mas também devemos ser inofensivos como pombas, para não buscar gratuitamente uma oposição. Mas quando for a hora de falar como uma serpente, sensato, agir precisamente, sem negociar a verdade, para viver em paz comum. O teólogo Robertson vai dizer que a combinação de cautela e inocência é necessária para a proteção das ovelhas e a derrota dos lobos quando Cristo vier. Então, o versículo 16 trouxe grandes informações para nós. Primeiro, que o mundo é perigoso, que o campo ao qual Cristo nos mandaria seria perigosíssimo, mas também que, mesmo sendo perigoso, nós tínhamos que ter uma atitude de cautela, de prudência e de inofensividade, de simplicidade, ao ponto de não buscarmos fazer justiça com a própria mão ou oposição gratuita, mas também de não negociar a verdade. Paulo, ou todos os discípulos em si, todos aqueles mártires, eles, quando enviados, eles não causavam tumulto gratuitamente, mas também não negociavam a verdade para sair de bonzinho, para não ter conflito. Pelo contrário, a verdade é a verdade e uma só. E ela é dita a tempo e a fora de tempo. Porém, não de maneira arrogante, não de maneira grosseira, mas de maneira cautelosa, simples, humilde, com equidade pelo Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus por isso. E aí nós entramos no versículo 17. O versículo 17 vai dizer: mais cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos concílios e vos açoitarão nas sinagogas. Então perceba, o mundo é perigoso. O campo que Deus nos envia para pregar é perigosíssimo. Mas nós temos que ter uma atitude de simplicidade e também nós temos que também ser sensatos, pertinentes. Mas independente disto, cuidado com o mundo, porque o mundo ele é repleto de homens que nos levarão aos concílios e açoitarão nas sinagogas. O que Cristo está dizendo com isso? Independente do contexto, a igreja que for fiel, ela vai ter uma oposição a ela generalizada sempre. A perseguição ela será pessoal, ela será política, ela será religiosa. Quando Cristo cita desta forma aqui para os discípulos, com certeza eles entenderam o que Cristo quis dizer. Porque quando Cristo fala, vocês serão entregues aos concílios e vos açoitarão nas sinagogas, eles entenderam que a perseguição era política e religiosa, seriam de homens. Que os homens seriam entregues aos tribunais, açoitados pelos religiosos. Cuidado. Quando eu falo cuidado com os homens. Nós temos que ter cautela. A cautela aqui não é medo, irmãos. A cautela aqui não é você pensar que você sendo cauteloso ou que você sendo prudente, você não será entregue. Mas pelo contrário, está dizendo, cuidado com o homem, porque ele vos entregarão. E aqui é futuro. Então ele está falando dos discípulos naquele momento, quanto futuro também, irmãos. E para todos nós que viríamos posteriormente. A igreja ela jamais deixará de ser perseguida pelos homens. Os homens jamais deixarão de castigar aqueles que buscam a verdade do Evangelho. E a castigar de todas as maneiras possíveis. Pessoalmente, politicamente, religiosamente. A cautela aqui é para termos cuidado com o homem. Mas não medo. Não negociar a verdade. Mas cuidado. Para não agirmos de maneira imprudente. E buscar isto antecipadamente. Porque vai acontecer. De uma maneira ou outra. Você sendo fiel. Esta é a verdade do Evangelho. E o versículo 18 vai mostrar claramente o propósito disso. Então, o mundo é perigoso? Sim, o mundo é um campo perigoso ao qual nós somos enviados.
E com esse envio nós temos que ter atitudes. E com essas atitudes nós vamos ter oposições. E nessas oposições nós temos que entender que vai vir, mas nós temos um propósito, que é o versículo 18. E serei levados à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, como testemunho contra eles, os gentios. Perceba então, irmãos. Mesmo quando nós somos perseguidos, quando os discípulos de Cristo são perseguidos, quando os cristãos verdadeiros são perseguidos, acusados, açoitados, difamados, denegridos, por causa do nome de Cristo, mais uma vez, mesmo quando os discípulos de Cristo são perseguidos, acusados, ofendidos, denegridos, açoitados, por causa do nome de Cristo, o propósito de Deus nunca vai ser frustrado. Ele é claro em dizer aqui, e serei levados à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim. Então, eles serão por causa de Cristo. Para quê? Como testemunho. O Senhor permite isso, irmãos, para que nessas circunstâncias, nós, discípulos de Cristo, nós temos que dar fiel testemunhos de fé perante esses reis, governadores, gentios, no nosso contexto, perante o mundo, perante o liberalismo, o legalismo, perante a política contrária à palavra, perante os falsos religiosos. Toda vez que formos levados diante disso, isso pelo nome de Cristo. Toda vez que fomos denegridos, que fomos caluniados, que fomos perseguidos, pelo nome de Cristo, isso é permissão de Deus para que nós demos testemunho de fé diante dessas pessoas. Testemunho fiel da fé para essas pessoas. Então tudo isso tem um propósito. Somos enviados como ovelhas para um mundo perigoso, diante de lobos, ao qual Deus não quer que nós procuremos gratuitamente oposição, mas que nós possamos ser sensatos como a serpente e inofensivos como a pomba, ao ponto de não procurar ofensas gratuitamente, mas também não negociar a verdade. Com essas atitudes, isso já virá uma oposição generalizada pelos homens, que nos levarão, mas essa oposição, ela tem propósito. Essa oposição, ela tem propósito, irmãos. É dar testemunho de Cristo. Perdão, irmãos. É dar testemunho de Deus. É dar testemunho fiel da fé. Diante desse mundo que é corrompido pelo pecado, pela ganância, que tem sido antropocêntrico, que tem cultuado mais o próprio ego, mais a própria vontade, mais o homem do que o próprio Deus. E com esse propósito claro, ele também nos dá uma promessa, irmãos, que é dita nos versículos 19 e 20, que vai dizer: mas quando vos entregares, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas é o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Percebe, irmãos? Vamos ser enviados? Sim. Temos que agir de maneira correta? Sim. Vamos ser caluniados, vamos ser entregues pelos homens? Sim. Com o propósito de dar testemunho fiel? Sim.
Mas talvez a gente fique preocupado, mas como vai ser esse testemunho? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho experiência, eu não sei falar, eu não sei. Irmãos, não se preocupe. Jesus promete nos dar palavras de sabedoria vindo do Espírito Santo. Nas horas críticas, nas horas de enfrentamento, das pessoas, de tribunais, de prisões, de açoites, de calúnias, de confronto. Aqueles que vivem em prol do crescimento do reino de Deus, em prol de fazer a vontade de Cristo, em prol de viver para a glória do reino de Deus. Essas pessoas que vivem de maneira correta, pacífica, mas também perspicaz, elas receberão a sabedoria vinda do Espírito Santo nas horas de darem testemunhos de fé. O apóstolo Paulo entendeu bem isso, irmãos. Ele disse que, como cristão preso, ele era um embaixador em cadeias. Irmãos, perceba, os homens podem perseguir um cristão, os homens podem açoitar um cristão, os homens podem prender um cristão, os homens podem tentar matar um cristão ou matar um cristão, mas jamais podem prender, perseguir, algemar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é assegurada pelo único, onipotente, onisciente, onipresente. A nós que somos meros envelopes, voz do que clama, podemos sofrer perseguições, açoites e prisões. Mas aquele que clama, aquele que é a própria palavra, a mensagem, jamais será preso ou perseguido. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que isso aqui não nos dá margem para pensarmos que nós não devemos preparar palavras ou sermões. Porque muitas pessoas usam desse versículo aqui para dizer que não precisamos estar preparados, porque o próprio Espírito Santo virá e falará nas nossas bocas. Não, irmãos, não é isso. Quando Deus fala com Josué, ele fala: Josué, ser forte e corajoso. Insta na minha palavra, a tempo e a fora de tempo. Medita nela de dia e de noite. Ele está falando que ele tem que ser prudente, forte e corajoso, mas tem que meditar na palavra, porque é ela que traz a fé. Então, se os discípulos aqui vão ser entregues e vão dar testemunho de Cristo pelo Espírito Santo, eles vão dar porque eles instaram na palavra, porque eles viveram o evangelho da palavra, as boas novas do ministério de Cristo. Então, em nenhum momento aqui, isso nos dá margem a não prepararmos palavra, a não estarmos na palavra, a não aprendermos. Pelo contrário, o Espírito Santo vai usar a tua boca para falar aquilo que Deus te mostrou através da palavra. Ele pode fazer diferente? Ele pode usar uma pessoa que nunca viu a palavra para falar a palavra? Sim, porque Ele é Deus, Ele usa quem quer. Mas isso não diminui a importância de estarmos sempre instando na palavra, a tempo e a fora de tempo. Porque o próprio Cristo é a palavra, como diz João. E no princípio Ele é o verbo. Ele é a palavra. Nós temos que estar na palavra o tempo inteiro, porque ela é viva. Então, irmãos, não se preocupe. Viva fielmente a palavra de Deus. Viva fielmente os evangelhos das boas novas de Cristo. Sabendo que o mundo é perigoso, que nós seremos entregues a vários tipos de ofensas e de perseguições pelo nome de Cristo, para que nós possamos ser testemunhos fiéis de Cristo. E nesse momento, nós instando na palavra, vivendo de maneira correta na palavra, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, como diz Atos 2, 42, 43, tendo temor, o Espírito Santo, através de nós, dará testemunho da glória de Deus e do reino dele. Esta é uma grande promessa a nós. E eu fico muito feliz com isso. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho,
e os filhos se levantarão contra os seus pais e os colocarão para a morte. Perceba, irmãos, a perseguição não vai ser só das pessoas que nós não conhecemos, mas também haverá uma perseguição familiar. Cristo já está sendo claro aqui, não só os discípulos, como todos nós que pregaremos a palavra e que pregamos. Precisamos estar preparados, irmãos, para toda sorte de embate, para toda sorte de perseguição. Porque perceba, irmãos, a perseguição mais intensa, ela não vem de fora, mas ela vem de dentro da própria família. E não vamos ser hipócritas, irmãos. Não tem mágoa maior do que você receber, você ser perseguido por alguém que você ama, por alguém que você tem apreço, por alguém que está mais próximo de você. Lembremos de Gênesis, do capítulo 37 ao 48, vai falar de José. José que foi entregue pelos próprios irmãos, vendido, como escravo. Pense numa perseguição terrível, numa ofensa que ele sofreu, que ele sentiu. A perseguição mais intensa ela não vem de fora. Cristo está sendo claro, um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão para matar os próprios progenitores, os próprios pais. Como eu estou citando aqui várias vezes, mais uma vez citarei, Charles Haddon Spurgeon vai dizer que ódios desnaturados, eles emanam de uma amargura religiosa. O teólogo Tasker diz que os discípulos eles devem esperar perseguições, pois são discípulos e emissários daquele que foi desprezado e sofreu abusos, principalmente da própria família. São discípulos daquele que o seu ensino causou divisões entre homens, entre membros de mesma família. Mas, irmão, nós temos que deixar claro que nenhuma dessas perseguições dos homens ou dos próprios familiares, nenhum volume, nenhuma quantidade de perseguição será capaz de impedir que nós, servos de Cristo, proclamemos em público o que aprendemos em secreto pelo nosso Deus. A perseguição, ela não põe freio em um cristão, pelo contrário, ela é o combustível. Porque quanto mais somos perseguidos pelo nome de Cristo, preste atenção, a perseguição pelo nome de Cristo, não pelo que você faz de errado. Porque aquele que é perseguido pelo que faz de errado é desgosto, é consequência. Você ser perseguido por ser assassino é consequência de um crime. Você ser perseguido por ser mentiroso é consequência de uma ofensa. Você ser perseguido por ser blasfemador é consequência de uma ofensa. Agora você ser perseguido pelo nome de Cristo é glória para o nome de Deus. Isso já estava escrito. Então nenhuma perseguição cala para a voz do que clama. Pelo contrário, é combustível para proclamarmos, para sermos arautos de Cristo neste mundo. E com isso, versículo 22. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome. Seremos odiados por todos os homens por causa do meu nome. E quando ele diz todos os homens, irmãos, aqui, nós temos que ser claro. Aqui está diferenciando ovelha de lobo, nós temos que lembrar. Então, quem é ovelha? Claro que vai pregar juntamente com as ovelhas. Os homens aqui são os lobos, aqueles que não ouvem a mensagem.
E seremos odiados, perseguidos por esses homens. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Irmão, não tem promessa grandiosa quanto esta. Não tem promessa tão maravilhosa quanto esta. Nós receberemos o ódio do mundo? Sim. Nós seremos odiados pelo mundo. Nós seremos perseguidos pelos homens? Sim. De maneiras brutais? Sim. De maneiras psicológicas? Sim. De maneiras pessoais? Sim. Pela família? Sim. Mas nós somos recompensados pelo próprio Deus. Aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Poderão perder o quê? Tudo. Menos a vida eterna. Menos as bem-aventuranças da vida que virá com o nosso Salvador, Jesus Cristo, quando Ele se estabelecer no reino eterno dele, quando Ele vier. Eu queria ler também aqui o versículo 23 para a gente dar uma ênfase nessa questão. Porque ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade eu vos digo que não tereis percorrido a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Eu tinha lido até o versículo 22, mas eu tenho que ler o versículo 23 para deixar claro, irmãos. Aquele que perseverar até o fim será salvo, mas nós temos que ser prudentes também. Porque a fé, ela não anula o bom senso. O cristão, ele não precisa, ele vai ser perseguido já. Entenda, nós seremos perseguidos, isso é fato, está escrito. Mas nós não devemos nos expor à perseguição desnecessária, a risco desnecessário. Se uma perseguição vem sobre uma cidade, a gente tem que fugir dela. A gente não tem que ficar contendendo, irmãos. É isso que Deus está falando aqui. É isso que Jesus está explicando aos discípulos. Nós não temos que contender com as pessoas, naquela época com os magistrados, arrumar confusão, desordem. Mas nós temos que desviar da oposição quando ela vier cruelmente. É um erro, irmãos, nós tentarmos forçar os homens a aderir a Cristo. Não é por muito falar, irmãos. Não é por muito gritar. Não é por muito proclamar. Cristo, Ele se revela a quem Ele quer revelar. A nossa função é pregar, sim. É ser arauto, sim. É proclamar, sim. Mas não sendo imprudente. É um erro, é uma tolice a gente tentar forçar os homens a crerem em Cristo. Porque nós estamos falando, não, você vai crer porque eu estou falando. Não, não é assim. O cristianismo, você ser cristão, é você falar de Cristo com brandura, com amor, entendendo que aqueles que ouvirem a Cristo ouvirão pela fé que é dada pelo próprio Deus, pela própria palavra, e não por ser eu ou você que está levando o Evangelho. E não por ser eu ou você que está sendo o envelope, ou sendo a voz do que clama, não. Não depende de mim ou de você as pessoas crerem. Depende da palavra. Depende da fé que vem de Deus. Então, não devemos nos expor a, como eu posso dizer, oposição ou a confusão sem necessidade. Pelo contrário, nós devemos sair, nós devemos fugir quando aquilo não é. Quando Jesus está dizendo aqui, quando perseguirem, fugir para outra cidade. E aqui Jesus volta a dizer para eles, olha,
E aqui no contexto de Israel. No contexto de Israel agora. Esse último versículo aqui, ele tem aplicabilidade tanto para nós, quanto para os discípulos naquela época. Ele vai dizer, olha, vocês não vão nem percorrer toda a Galileia antes que o Filho do Homem venha. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, havia mais de 200 cidades na Galileia. Cada cidade com quase mais de 15 mil habitantes. Nós já falamos disso aqui. O que Jesus está dizendo aqui é claro que eles nem chegariam a percorrer todas aquelas cidades antes que ele fosse crucificado e voltasse ressurreto dentre os mortos. É isso que ele está dizendo aqui. Eles não iam percorrer nem toda a Galileia antes de Cristo terminar o ministério terreno dele aqui e voltar ressurreto. Então a prudência tem que andar conosco. Então vejamos, irmãos. Nós vimos aqui dos versículos 16 ao 23 que Cristo enviou os apóstolos naquele momento a Israel, nós vimos na semana passada. E aqui, com um texto também que tem aplicabilidade para nós, ele vai nos mostrar que ele envia tanto os apóstolos naquele momento quanto aqueles que pregariam posteriormente a um campo perigoso, ovelhas para o meio de lobos. O mundo é um hostil terreno, porque o mundo sempre será contra o Evangelho, o mundo sempre perseguirá a igreja, quanto mais fiel for a igreja, mais perseguida será. Aí nós vimos que quando Cristo nos manda, ele nos manda com uma atitude necessária, ser prudente, mas também ser pacífico, ser prudente, ser esperto, mas também ser inofensivo como as pombas, ser esperto, perspicaz como a serpente, mas inofensivo como a pomba. Inofensivo ao ponto de não causar rebelião gratuita, mas também esperto, ser também perspicaz, de não negociar a verdade para viver em paz com o mundo. Porque o mundo já vai se opor gratuitamente e generalizadamente. Como diz o versículo 17, os homens vos entregarão. Isso já vai acontecer, isso é claro. Mas tudo isso acontecerá com um propósito. Nós vimos, versículo 18. O propósito é o quê? De nós darmos testemunho fiel pelo nome de Cristo. E quando nós dermos o testemunho fiel pelo nome de Cristo, nós temos uma promessa segura de quê? De que na hora de estarmos ali, nós iremos falar pelo Espírito Santo. Por estarmos vivendo fielmente. Por estarmos instando na palavra, meditando na palavra, vivendo na palavra. Pelo próprio Espírito Santo. Ele nos dará o que falar naquele momento de como agir. Porque ele é o único testemunho fiel. É ele quem dará glória. É para isso que ele veio. Para dar glória para o nome de Deus. Vimos também que não só os homens que nós não conhecemos que nos perseguirá, mas a própria família. Nós vimos que as perseguições vão vir do filho para o pai, do pai para o filho, do irmão. O próprio Cristo foi perseguido pela sua própria família, foi negligenciado pela sua própria família, não foi reconhecido pela sua própria família. O Evangelho de Cristo, as boas novas do reino de Deus, ela trouxe divisão entre várias famílias e não será diferente com a nossa. Buscamos a palavra dele, de vivermos de forma correta diante da vontade dele. Mas toda essa perseguição, acompanhada de uma perseverança, ela é recompensada. Porque todos os homens odiarão aqueles que são do reino de Deus. Porque o reino de Deus é totalmente contrário ao reino do mundo. Mas todos os homens de nada vale. Porque aquele que persevera até o fim será recompensado. Percebe, irmãos? Cristo aqui é claro em dizer que a vida cristã, ela não é um mar de rosas, pelo contrário, ela é uma vida chamada perseguição. Nós vamos estudar o texto que ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mate você mesmo todos os dias. Toma a tua cruz, o caminho não é fácil, e siga-me. Em nenhum momento, irmãos, a vida com Cristo, ela tem promessas de facilidade, ela tem promessas de
de bondade, ela tem promessas de uma vida, o mar de rosas neste mundo. Neste mundo não temos promessa e não temos base para isso aqui. Cristo, ele pode nos dar? Pode. Cristo, ele pode nos oferecer? Pode. Cristo, ele pode nos abençoar? Pode. Mas a promessa para o povo de Deus, a promessa para a igreja fiel é perseguição. É ódio dos homens. Serão odiados pelos homens. Serão perseguidos pelos homens. Serão açoitados pelos homens. Serão levados aos tribunais pelos homens. Serão perseguidos politicamente, religiosamente. Serão perseguidos pela própria família por amor a Cristo. Porque o mundo não aceita a verdade. Porque as trevas não têm parceria com a luz. Nós temos que entender isso, irmãos. O texto é claro. Mas aquele que perseverar até o fim, mais uma vez, irmãos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No próximo estudo nós vamos ver, irmãos, de que o perseverar até o fim, ele vale tanto para perseverar até o dia da morte. Porque o mundo poderá fazer tudo conosco nesse plano terreno, nesse plano físico. Mas pouco nos importa o que este reino tem para nos oferecer aqui. Porque nós não somos deste reino. Nós somos do reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A nossa mensagem é arrependimento para a remissão de pecados. Sabendo que a vida aqui de nada vale. Que tesouros aqui de nada vale. Que expectativas aqui de nada vale. Que o importante, meu irmão e minha irmã, é a perspectiva e a perseverança para encontrarmos com aquele que é digno de toda honra e toda glória. Como diz o teólogo Paul Washer, ele vai dizer que o mundo, o ser humano, ele é dividido em 2 pontos. O ser humano ele é dividido entre 2 dias. O mundo é dividido entre 2 dias, em 2 momentos. O primeiro momento é que Cristo é levantado na cruz. E o segundo momento é que Cristo virá com seu próprio reino. E quando ele vir, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que só ele é o Senhor, para a glória de Deus. E se eu e você vivemos nessa perspectiva, e se eu e você vivemos nessa fé, e se eu e você vivemos nessa verdade, de maneira correta, pecadores somos sim. Nós pecamos, como diz João, aquele que diz que não peca é mentiroso, nós pecamos, mas nós não vivemos em prol do pecado. Nós vivemos em busca de santificação, mesmo falho. O bem que nós fazemos não somos nós que fazemos, mas o mal sim, esse sim nós fazemos por nós. Mas nós cremos num Cristo que nos vivifica todos os dias, que nos purifica todos os dias, que nós nos arrependemos pelo convencimento do Espírito Santo, largamos, abandonamos, eu e você, que vive nessa perspectiva todos os dias, de falhas e pedir perdão e seguir em frente, e tropeçar em outra pedra e pedir perdão e seguir em frente, e lá na frente ter outra pedra, tropeçar, mas seguir em frente dia após dia, como todos os discípulos fizeram, como os apóstolos, 12 fizeram. Nós teremos Cristo como pedra de esquina angular, não como pedra de tropeço. Ele nos fundamentará, e quando o seu reino se estabelecer, nós estaremos com ele e ele conosco. Mas aqueles que vivem como o mundo, aqueles que vivem em prol do mundo, aqueles que buscam mais o seu ego, o seu próprio prazer, esses terão a Cristo como pedra de tropeço. E o fim não tem nada de proveitoso para eles. E esse foi o ensino de hoje para nós. Glória a Deus por isso, não é verdade? Um ensino maravilhoso a respeito da pregação,
a respeito do chamado de Cristo para a igreja, a respeito da verdade do Evangelho, a respeito da pregação verdadeira, arrependimento para a remissão de pecado, o porquê que é contrário ao que o mundo quer ouvir. Qual é o contexto que o mundo receberia a igreja, recebe a igreja? Qual é o contexto que os discípulos serão recebidos pelos homens? Mas a promessa de que aqueles perseverarem até o fim será salvo. E quando forem ofendidos, fugir, não buscar gratuitamente ofensas, mas também não negociar a palavra. Amém? Com isso nós terminamos o estudo de hoje. Vimos então dos versículos 16 ao 23. E se Deus permitir, na semana que vem, nós veremos mais versículos, né? Se Ele permitir, nós terminaremos o capítulo 10, se não, estudaremos de maneira pausada e compassada para a glória do reino dEle, para aprendermos mais e crescermos juntos na graça e no conhecimento. Amém? Convido você para orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Misericordioso, Pai, estamos aqui nesta tarde para te agradecer por mais essa palavra maravilhosa, por mais esse ensino, Pai, ao qual o Senhor nos instruíste. Obrigado, Pai, por fazer parte do teu corpo. Pai, por sermos ovelhas do teu aprisco. Por sermos, Pai, guiados por ti, Pai, que é o bom pastor, ao qual dá sua vida pelas suas ovelhas. Que nós possamos estar, Pai, debaixo da tua palavra, ouvindo a tua voz, seguindo, Pai, a tua palavra, instando nela, sendo, Pai, prudentes, não negociando a verdade em favor do benefício próprio, mas também, Pai, não buscando, Pai, problemas desnecessários. Sabendo, Pai, que o mundo nos odiará, que ele nos entregará, que ele nos ofenderá, mas tudo isso que seja feito, Pai, pelo teu nome e não pelas nossas ofensas. Que nós possamos ser perseguidos pelo teu nome, que nós possamos ser chacoteados pelo teu nome, que nós possamos ser caluniados pelo teu nome, que nós possamos ser ofendidos pelo teu nome, que nós possamos ser perseguidos pelos nossos familiares pelo teu nome, e que no fim nós possamos dar testemunho de fé do teu nome pelo teu Espírito Santo. Fundamente-nos na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Porque nós queremos perseverar até o fim. Porque nós sabemos que aquele que persevera até o fim será salvo. Instrua-nos, Pai, para nós sabermos a hora de falar e a hora de não falar. Para sabermos a hora de fugir e a hora de não fugir. Para nós não negociarmos a verdade. Esteja conosco, Pai. Livra-nos, Pai, de todo homem e mulher do coração enganoso. Livra-nos, Pai, de nós mesmos, dos nossos sentimentos egocêntricos. Nos dê uma semana abençoada debaixo das tuas mãos potentes. Abençoe-nos, Pai, de acordo com a tua vontade. Eu não conheço a necessidade de todos, Pai, nem a minha, mas o Senhor sabe de tudo aquilo que necessitamos. Sê conosco nessa semana. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe você grandemente. Muito obrigado por fazer parte e por participar conosco. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Fique agora com um hino para a glória do nome de Deus. Forte abraço. Deus os abençoe.